Olá pessoal, tudo bom? A receita de hoje é a pedido de uma amiga, tá? Ela pediu para eu fazer um pão com 500 gramas de farinha de trigo. Então eu trouxe essa receitinha aqui, super fácil para vocês. Olha só que pestana maravilhosa. Vamos anotando então os ingredientes e dar início à nossa receita de hoje, começando pela primeira alimentação. Bom pessoal, vamos começar a nossa receita de hoje fazendo a primeira alimentação. Vão ser duas alimentações. Vamos fazer aqui a primeira com 20 gramas de fermento natural, 20 gramas de água e 30 gramas de farinha de trigo. Estou utilizando a farinha de trigo Dona Benta Reserva Especial. Uso sempre ela nas minhas receitas e dão super certo, tá? Mas se você não tiver essa farinha na sua região, não tem problema. Use a melhor farinha que você encontrar, ok? Aqui é muito simples. Adiciono água no fermento. Misturo bem. Adiciono a farinha de trigo. Misturo bem. Fica uma massa um pouco firme mesmo, tá, pessoal? É importante, gente, vocês misturar bem essa massa, tá? Tem dificuldade de mexer com o garfo ou com a colher? Olha, faz assim rapidinho, olha. Com o dedo. Tem que ser rapidinho para não ficar grudando muito no dedo, tá? Eu vou passar para um recipiente. Não tem necessidade, pessoal, de colocar num vidro grande, tá? Espaçoso, por quê? Porque a gente vai esperar esse fermento apenas dobrar de volume, ok? Quando ele mais que dobrar, a gente vai fazer a segunda alimentação. Vou cobrir com filme. Passei para um copo, tá? Cobri com filme. Fiz uns furinhos aqui na parte superior. Coloquei o horário. Primeira alimentação. 20 gramas de fermento, 20 de água e 30 de farinha. Vou esperar agora ele mais que dobrar. Eu não vou dar o tempo exato, porque dependendo da temperatura, ele pode dobrar em 2 horas, 2 horas e meia, 3, 4 horas, ok? Vou deixar ele no cantinho ali. Quando ele mais que dobrar, eu volto para fazer a segunda alimentação e falo exatamente quanto tempo o meu ficou para dobrar de volume, ok? Olha, pessoal, eu marquei aqui a temperatura, tá? 25 graus. Voltei aqui com o meu fermento. Ele mais que dobrou de volume já. O meu levou 2 horas e meia, tá? Quando eu fiz, ele estava 25 graus. Agora tá em torno de 26. Em 2 horas e meia, ele mais que dobrou. Caso na sua região esteja mais baixa a temperatura, ele pode demorar um pouquinho mais, tá? Até umas 4 horas. Não precisa esperar mais do que isso. Ele mais que dobrou, faz a segunda alimentação. Para essa segunda alimentação, eu vou precisar de 30 gramas de fermento, 30 gramas de água e 45 gramas de farinha de trigo. A água e a farinha já estão pesados, falta pesar o fermento. 30 gramas de fermento. Bom, pessoal, a alimentação é da mesma maneira que a primeira, tá? Eu vou fazer minha alimentação aqui e já volto colocando num recipiente, tá? Pronto, pessoal, tá bem misturado. Agora eu vou passar para um recipiente, cobrir com filme, fazer uns furinhos, fazer a marquinha e já volto. Já fiz a marca, coloquei aqui 30 de fermento, 30 de água e 45 de farinha de trigo. Segunda alimentação, 11h36, temperatura em torno de 26 graus. Agora, vou aguardar ele mais que dobrar de volume. Quando ele mais que dobrar, eu vou fazer o teste de flutuar. Se ele flutuar, então, eu vou dar início à nossa receita de hoje. Voltei aqui com o meu fermento, olha, ele já mais que dobrou. Só que antes de usar, eu vou fazer o teste, tá? Dessa vez ele demorou 3 horas, tá, gente? A temperatura deu uma caidinha. Molha a colher, pega um pouquinho.
Olha, ok? Está pronto para ser usado. Para essa receita, eu vou precisar de 500 gramas de farinha de trigo, 325 gramas de água em temperatura ambiente, 10 gramas de sal e 100 gramas de fermento natural. Todos os ingredientes estão pesados, só falta o fermento. 100 gramas de fermento natural. Gente, não sobrou nada. Olha só o que sobrou. Foi isso aqui, mais aquele pouquinho que eu tirei para fazer o teste de flutuar, tá? Vou colocar esse pouquinho aqui também, ok? Olha, 2 gramas a mais só. Aqui eu vou misturar o sal com a farinha. Vou passar para vocês a receita mais fácil e simplificada possível, tá, gente? Nada de misturar o fermento depois. Vamos misturar tudo logo já de primeira. Pronto, bem misturadinho. Aqui eu tenho o fermento. Adiciono a água. Misturo um pouquinho. Adiciono a farinha. Dou uma misturadinha com a colher e depois vou misturar com a mão. Dou uma misturadinha com a mão mesmo. Essa farinha, gente, aguenta até um pouco mais de hidratação, tá? Mas eu resolvi fazer com 65% e mostrar para vocês que fica bom também. A princípio parece que vai ficar uma massa dura e seca, mas não vai ficar, tá? Conforme a gente vai deixar ela 45 minutos descansando e depois ainda vai ter as dobras, a massa vai ficar excelente. Massa bem misturada. Gente, olha a consistência que fica, tá? Fica uma massa firme mesmo, ok? Bom, pessoal, aqui é só isso, tá? Vou dar uma lavadinha na mão e já volto. Já dei uma limpadinha aqui em volta, ok? Tudo limpinho. Cubro com a touca plástica e aguardo 45 minutos em temperatura ambiente para fazer a primeira dobra, tá? Vão ser 4 dobras a cada 30 minutos. Só que a dobra hoje não vai ser aqui, tá? Vai ser na bancada, ok? Depois eu volto mostrando para vocês. Já se passaram 45 minutos, hora da primeira dobra. Bom, pessoal, aqui eu tenho uma vasilhinha com água, tá? Como eu falei, nós iremos fazer a dobra aqui na bancada. Molho a mão e passo aqui, olha. Tá? Essa água aqui, gente, é só para a massa não grudar, tá? Vou transferir minha massa para a bancada. Olha as mãos. Olha esse pouquinho que a massa ficou descansando. Olha só que maravilha que tá? Bom, gente, aqui nós vamos levantar a massa, tá? Olha, bater e dobrar. Bater e dobrar. Bater e dobrar. Bater e dobrar, ok? E é só isso, tá? Dá uma boleada. E volto pro bol. Ok? Vou cobrir com a touca plástica e aguardar mais 30 minutos para fazer a segunda dobra. Já se passaram 30 minutos, hora da segunda dobra. Molhe as mãos e passe na bancada. Pego a massa, dobro. Feito as dobras, volto minha massa para o bol. Cubro e aguardo mais 30 minutos para a terceira dobra. Já se passaram 30 minutos, hora da terceira dobra.
Passe água na bancada. Molho as mãos. E fazer mais algumas dobras. Bato e dobro. Bato e dobro. Bato e dobro. Bato e dobro. Boleio. Feito isso, coloco minha massa de volta para o bol. Cubro e aguardo 30 minutos para a quarta e última dobra. Já se passaram 30 minutos, hora da quarta e última dobra. Molho a bancada. É só um pouco, tá, pessoal? Não precisa encharcar, não. Passo a minha massa. Molho as mãos. Bato e dobro. Bato e dobro. Bato e dobro. Bato e dobro. E é só isso, pessoal. Olha só como está ficando linda a massa. Volto minha massa para o bol, certo? Cubro e aguardo 30 minutos para fazer a pré-modelagem. Já se passaram 30 minutos, hora de fazer a pré-modelagem. Polvilho um pouco de farinha sobre a massa. Um pouco de farinha na bancada. Vire a massa. Passe um pouco de farinha nas mãos. Bom, pessoal, aqui é só fazer umas dobras, tá? A massa está ótima para trabalhar. Ok? Bolear. Vou colocar aqui no cantinho. Vou cobrir e deixar minha massa descansando aqui durante 1 hora e 30 minutos. Depois eu volto para fazer a modelagem. Já se passaram 1 hora e 30 minutos, hora de fazer a modelagem. Bom, pessoal, eu gosto sempre de colocar essa touca no tecido, tá? Se você não quiser colocar, é opcional, ok? Vou polvilhar um pouco de farinha de trigo. Polvilho um pouco de farinha sobre a massa. E um pouco sobre a bancada também. Passo um pouco de farinha nas mãos. Com a ajuda de uma espátula, vire a massa. Esse tempinho de 1 hora e 30 minutos é muito importante para a massa dar uma boa relaxada e facilitar na hora de fazer a modelagem, tá? Dei uma arrumadinha aqui na massa. Pego essa parte e venho aqui, olha, faltando apenas uns 2 ou 3 dedos aqui, tá? Faço uma leve pressão. Seguro aqui, olha, uma ponta de cada lado, abro um pouquinho e cruzo. Okay? Venho aqui, olha, nessa parte da frente, dou uma esticadinha e cubro aqui um pouquinho mais da metade da massa, olha, tá? Pego aqui essas 2 orelhinhas e venho cruzando, ó. Pego essa pontinha aqui de baixo, olha, tá? Dou uma esticadinha e passo sobre a massa aqui, olha. Dou uma leve enrolada com a ajuda de uma espátula. Vou ajeitando. Fecho aqui, olha. Dou um apertãozinho aqui de um lado para fechar e do outro também. Feito isso, aguardo 2 minutinhos para a massa selar por baixo. Já se passaram 2 minutinhos, hora de levar a massa para o cesto. Põe um pouquinho de farinha sobre a massa. Com a ajuda de uma espátula, vou passar minha massa para o cesto, colocando essa parte para baixo e a parte da emenda para cima, ok? Passo um pouco de farinha nas mãos.
Põe um pouco de farinha sobre a massa. Vou cobrir com a touca. Coloco dentro de um saquinho plástico. E vou levar à geladeira por no mínimo 12 horas, tá? Pode ser que fique exatamente 12 horas ou pode ser que tenha que ficar um pouco mais, ok? Depois eu volto e falo exatamente o tempo que ficou na minha geladeira. Bom, pessoal, voltei aqui com a minha massa já fermentada, tá? Eu deixei a minha durante 14 horas na geladeira. Como eu falei, esse tempo pode variar entre 12, 13, 14 horas ou mais, tá? Tudo depende da temperatura interna da geladeira de cada um. A minha panela já está pré-aquecida a uma temperatura de 250 graus por 45 minutinhos. Bom, pessoal, esse processo de levar o pão para assar tem que ser rapidinho, tá? Ele sai da geladeira direto para a panela, ok? Tirou da geladeira, vira no papel Dover, faz o corte, põe na panela e já leva para o forno, ok? Vou fazer um teste aqui para vocês verem se a sua massa está ou não pronta para ser assada. Outra coisa também, vocês podem tirar uma foto do antes e do depois, assim vocês têm uma ideia mais ou menos o tanto quanto a sua massa desenvolveu na geladeira, ok? Só em olhar a massa aqui já dá para ver que ela tá boa para assar, tá? Mas você pode fazer um teste. Você coloca um pouquinho de farinha de trigo aqui e faz uma leve pressão, tá? A farinha de trigo é só para o dedo não grudar na massa. Como ela sai da geladeira um pouco úmida, ela pode grudar. Como eu não coloquei farinha, eu peguei aquela touca não tecido, tá? Coloquei no dedo e vou fazer uma leve pressão aqui, olha, na massa. Não é para afundar e fazer um buraco, tá, gente? É só fazer uma leve pressão. A massa, ela tem que voltar aos pouquinhos e deixar uma leve marca onde você fez a pressão, tá? Olha. Ela vai voltando lentamente e deixa uma leve marca do seu dedo, ok? Esse é o ponto. Vou pegar minha panela. Antes de pegar minha panela, deixa eu explicar o que eu vou fazer. Vou virar minha massa sobre o papel Dover, vou fazer o corte e colocar na panela. Vou pulverizar um pouco de água sobre a massa, tá? Hoje eu vou pulverizar um pouquinho de água sobre a massa para dar aquele efeito pururuca. Mas não é para encharcar a massa, tá, gente? É para sair só aquelas gotinhas assim minúsculas mesmo, tá? Só para pulverizar mesmo. Tampo a panela e levo ao forno. Vai ficar assando a 250 graus por 25 minutos. Passado esse tempo, vou retirar a tampa, vou abaixar para 230 e vou deixar mais ou menos uns 10 minutinhos. Depois eu vou reduzir para 220 e vou deixar mais uns 10 a 15 minutinhos, tá? Até que a minha massa pegue uma cor bem dourada, ok? Gente, se vocês não quiserem pulverizar água nem na parte interna da tampa e nem sobre a massa, vocês simplesmente tampam a panela e levam ao forno. Dá certo do mesmo jeito, ok? Porque a massa, ela já tem umidade também, tá? Eu só vou pulverizar a água sobre a massa um pouquinho, mas para dar aquele efeito pururuca mesmo. E vocês vão ver que fica bem legal. Para fazer o corte, eu tenho aqui a minha lâmina, né? Que eu coloco no palito de churrasco. Ela fica meio curvadinha assim, ó. Já ajuda a dar o corte perfeito para levantar a pestana, ok? Vou procurar fazer o corte hoje bem próximo para vocês verem como que eu faço, tá bom? Vou colocar um pouco de farinha sobre a massa. Coloco o papel com a parte brilhosa em contato com a massa. Viro. Olha só que beleza de massa, bem firme. Vou colocar um pouco de farinha. Bom, gente, vocês fazerem o desenho aqui, olha, do lado, é opcional, tá? Você faz ou não, vai do seu gosto. Para fazer aqui é muito simples, tá? Fazer um desenho de um trigo, é só ir riscando assim, olha. Riscou. Viro e risco aqui do lado, olha. Bom, pessoal, agora eu vou fazer aquele corte que é para abrir a pestana, tá? Eu vou pegar aqui, olha, na metade, vou dar uma leve curvada aqui, olha,
e venho até o outro lado, ok? Ó, introduzo a lâmina. Ela entrou, eu deito, tá? Seguro a massa aqui e venho puxando a lâmina, olha. Ó, num corte só. Ó. Bom, gente, esse processo não pode ser demorado, tá? Fez o corte, leva pra panela. Bom, pessoal, ó, aqui eu tenho o pulverizador, tá? E vou pulverizar hoje direto na massa, tá? Não vou colocar na parte interna da tampa. É bem de pouquinho, ó. Tá vendo, ó? Ok? Vou tampar. Tampei, vou levar ao forno e já volto com o pão assado, ok? Ah, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando a gente tira o cesto da geladeira, ele sai com bastante umidade, olha. E não dá pra guardar assim, tá, gente? Senão ele estraga. O que que eu faço? Eu passo um pincel pra tirar o excesso de farinha de trigo, olha. Às vezes eu até passo um palitinho aqui, olha. Em cada frestinha desse aqui, pra limpar direitinho. Aí o que que eu faço? Como o meu forno é um forno convencional e a parte de cima do fogão fica quente, o que que eu faço? Eu vou lá, coloco ele dessa maneira aqui, olha, na parte de cima do fogão, tá? Porque fica bem quentinho e ele vai secando dessa maneira. Depois é só guardar, tá bom? Fica a dica aí pra vocês. Deixa eu passar já a medida do meu cesto pra vocês. O meu mede 25 centímetros de comprimento, 14 centímetros e meio de largura e 9 centímetros de altura. Bom, pessoal, eu voltei aqui com meu pão já totalmente assado, tá? Recapitulando, como eu falei, ele ficou 25 minutos com a tampa. Depois eu tirei a tampa, reduzi para 230, deixei mais uns 10 minutinhos. Depois eu reduzi para 220 e deixei mais uns 15 minutinhos, tá? Isso no meu forno, ok? Para saber se tá bom, tem que fazer esse barulho de oco. E aqui está o resultado do meu pão. Olha. Tá? Eu vou colocar sobre a grade agora. Olha aqui que eu falei pra vocês, ó. Tá vendo como fica a pururuca? Vou colocar sobre uma grade agora e vou esperar esfriar, depois eu volto cortando pra vocês. Vou cortar para vocês verem como ficou por dentro. Bom, pessoal, aí está o resultado do pão. Eu acho que ele ficou muito bom, tá? Está bem assadinho, casca bem crocante. O vídeo de hoje fica por aqui. Caso queiram fazer essa receita e tiver alguma dúvida, pode me procurar no Messenger ou no Instagram que eu estarei entrando em contato, ok? Fiquem todos com Deus e até a próxima receita.